I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate. It'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I. I turn my head to the sky, focus one thought at a time. I do not let the little things under my tongue but sleep. It couldn't be a longer time. I feel like I am walking blind. I know right time. There are no legible signs. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Ká. Temos esse canal já faz algum tempo. E se você é novo aqui, já vai se inscrevendo, deixa o seu like. Se já é velho, compartilhe com os amigos, hein? Bom, hoje o vídeo é um vídeo simples assim, né? Eu vou responder algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram. E é isso. Se você não me segue no Instagram, já vai seguindo. Tá passando aqui o meu Instagram. E lá, às vezes, eu libero pra vocês fazerem perguntas, pra eu responder nos vídeos. E algumas vezes eu respondo lá mesmo. Mas dessa vez eu quis realmente responder umas curiosidades de vocês sobre aqui os Estados Unidos no vídeo. Bom, então eu selecionei 10 perguntas pra responder aqui nos vídeos pra vocês. Vamos lá. Pergunta número 1. Bom, gente, hoje em dia... Eu acho que isso é uma pergunta que não depende só de mim, né? Quantos filhos eu quero ter, né? Depende do marido também. Então, eu vou perguntar pra ele quantos filhos ele quer ter. E vamos ver. Amor, vem aqui rapidão! A primeira pergunta é, quantos filhos você quer ter? Só que eu tava falando aqui pro pessoal que assim, não depende só de mim quantos filhos eu quero ter, né? E é uma pergunta do presente. Se fosse uma pergunta do passado, eu ia falar quantos filhos eu queria ter e quantos filhos o Sassi queria ter. Mas como é uma pergunta do presente, quantos filhos a gente como casal quer ter? Porque não adianta eu ser, eu quero ter 20, mas eu quero ter só 5. Quantos filhos a gente quer ter hoje em dia? Mais 1 ou 2. 7? Porque a intenção era ter 8. Só que sempre a intenção era ter 8, só que alguns seriam adotados. Então se a gente tiver mais 1... tiver mais 2 adotados, vai ser bom. É porque, na verdade, quando a gente se conheceu, o Sassi queria ter 8 filhos, gente. Isso por 9 anos de casado. Agora ele mudou de ideia, ele quer ter só 7. Eu realmente, no meu coração, eu sinto que eu vou ter 6. Mas se dependesse realmente de mim, eu teria uns 12 filhos. Pergunta número 2. Aqui são 3 perguntas, né? Como vocês viram aí. Sim, eu sinto muitas saudades do Brasil. E quando eu falo que eu sinto muitas saudades do Brasil, eu sei que vai vir muita gente falar, ai, Karina, mas o Brasil tá não sei o quê, as coisas no Brasil é cara. Gente, eu sinto saudade da cultura brasileira, das pessoas brasileiras, do Brasil. Enfim, eu sinto sim muitas saudades do Brasil. E com certeza eu sinto muita falta da minha irmã. Ela é minha melhor amiga, acho que desde que ela começou a falar, então eu sinto muita falta dela, apesar da gente se falar praticamente todos os dias e se ver praticamente todos os dias, eu sinto falta dela. E sim, ela é muito linda. Pergunta número 3. Agora sim, eu acredito que tá compensando muito comprar aqui nos Estados Unidos, porque o dólar abaixou, né? Então, eu acho que compensa. Aquela vez que o dólar aumentou, que foi mais ou menos em julho de 2018 agora... Eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu faço redirecionamento e algumas pessoas realmente falaram assim, Cá, seja honesta, você acha que tá compensando? Você acha que se eu mandar tanto? E realmente, gente, eu não achava que tava compensando naquela época não, mas agora sim tá compensando muito comprar nos Estados Unidos. Número 4, assim, eu pretendia sim voltar pro Brasil, pelas coisas que eu construí no Brasil e pela minha família e tudo, mas na verdade a gente não pode ter tudo na vida, né? Então eu também construí coisas aqui e tal, mas eu pretendo absurdamente voltar logo pro Brasil pra poder ver minha família, pra poder ver alguns amigos, pra poder ver algumas avenidas que eu amo, e é isso.
Pergunta número 5. Ai, número 6. Gente, eu não tô tão ligada mais nessa área da dança. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei, porque eu só vou trabalhar se for na área da dança, se for na área da dança. Eu recebi vários convites aqui, mas aqui é assim, né? Quando você tem filho pequeno, algumas crianças não têm direito à escola, né? Que é o daycare e tudo. Só tem a partir do pré-school direito à escola. Então, assim... E os daycare aqui não tem uma boa fama, então eu prefiro não colocar o meu bebê no daycare. Então, por enquanto, eu não aceitei as propostas. Eu tinha aceitado uma de trabalhar numa escola, super bacana a ideia, mas acabou que eu achei melhor esperar mais um pouco. E sobre abrir a escola de dança, eu acho que não, gente, porque... Vocês não têm noção o que é uma escola de dança aqui. E eu acho que o meu currículo, por mais que eu ache o meu currículo muito bom, eu acho que o meu currículo não dá pra abrir uma escola de dança aqui. Tipo, as crianças de 6 anos aqui já são todas viradas no giraia, são melhores do que grandes bailarinos aí do Brasil. Que eles aprendem mesmo a dançar, eles aprendem, é muito esforçado. Eu falo isso porque meu filho tá na dança... E a coisa é pegada. Então, pra você ter uma escola de dança, no mínimo, eu vou ter que fazer uma faculdade de dança aqui nos Estados Unidos. E realmente eu não tô ligada mais em fazer faculdades de dança. Eu tô ligada em fazer... Já fiz faculdades no Brasil, então agora eu tô ligada em fazer mestrados e pós relacionado a algumas outras coisas. Pode ter alguma coisa de dança aqui e ali, mas não chega ao ponto de abrir uma escola, não. 7. Sim, nós somos mormons. E não, eu nunca fumei, gente. O Sasso é mormon desde os 2 aninhos de idade. E então, não sei. Ô, amor! Mas bebê, eu sou mormon assim, ó, desde os meus 21 anos de idade. Eu já tenho 32. Sim, eu já bebi. Já bebi bebidas alcoólicas, sim, mas não é uma coisa que eu era viciada e nem que eu gostava. Eu bebi para experimentar antes de ser mormon. Porque eu era baladeira de plantão, sabe? Então, né, é uma vibe aí louca. Mas eu não bebia porque eu não gostava, era engraçado. Porque eu ia pra balada com os meus amigos e eles sabiam que eu não bebia por opção. Porque eu não gostava, gente, eu não gostava de beber. Então eles sempre pegavam Coca-Cola pra mim, que eu sou a louca da Coca-Cola. Se o Sasso, ele é mormon, né, desde que ele é pequeno. Eu nunca vi o Sasso bebendo, não. Fumar então nem se fala, né, porque é uma coisa que não agrada... Nem a gente, nem a nossa saúde, então... Querem mais filhos? Sim, nós queremos mais filhos. Já respondi a pergunta, mais ou menos, de quantos filhos a gente quer ter, mas assim, a gente quer ter mais filho. Amor! Vem, pergunta 9. É lá de Magaúcha, hein? Ó, a pergunta dela é assim... E como tu e o Sasso estão se virando no inglês? Ou vocês já sabiam? O Sasso já sabia, gente. Estava só adormecido dentro da mente dele, do coração. Mas ele já sabia falar inglês, sim. Então, pra ele foi super tranquilo. E ele já chegou aqui trabalhando numa empresa só de americanos. Então, pra ele foi super tranquilo. Ele fica, eu não falo inglês, né? Só eu que falo. E eu... Vem aqui, amor, aparece aqui. E eu, gente, pobre do meu pai, que pagou inglês a vida inteira pra mim, me colocou numa escola particular, que desde os 6 anos de idade eu fazia inglês. Fiz inglês dos 6 aos 17 anos. Na faculdade fiz inglês, vivia fazendo curso de inglês e não falava porcaria nenhuma, não sabia nem perguntar o nome da pessoa direito, sabe? Então foi bem intenso. Mas aí tem que ver que o Brasil não ensina inglês. Eles fingem que ensinam. Então eu sabia escrever algumas frases, mas não sabia pronunciar corretamente elas. Cheguei a chorar muito aqui, né, amor? Chorei muito nos mercados da vida aqui, não entendendo o que as pessoas falavam. E assim, foi no translation, gente. No início foi no translation. E hoje a gente se vê. Eu, pelo menos, me viro super bem, vocês falam, né? Dá pra chegar no Walmart, dá pra chegar no McDonald's e pedir. Gente, a primeira vez que a gente conseguiu pedir no McDonald's, a gente não, a Karina, né? Conseguiu. Ai, meu pai do céu, foi tão emocionante que eu quis gravar, né? Não vai o vídeo aqui não, porque amanhã não entendeu nada que eu falei. E hoje, amor, eu falando do inglês do Sasso, eu acho ótimo, porque ele tem um sotaque incrível, gente. Tipo, tem palavras, porque, cara, eu acho que pra você falar, eu sou fluente em inglês, você tem que ter nascido nos Estados Unidos, sabe? Porque
ser fluente numa língua, você tem que saber tudo da língua, né? Como eu sei falar tudo em português. Mas, por exemplo, tem palavra que o Sasso fala, nossa, essa palavra é nova. A gente vai olhar, ou se eu sei a palavra, por conta do Patrick, eu falo assim, eu falo com sotaque errado, ele fala, é assim. Então ele tem um sotaque maravilhoso. E eu já não tenho sotaque nenhum, né, amor? Tipo, eu tô meio que... tô nem aí que essa pessoa vai entender o que eu tô falando, mas... Eu falo, como que eu falo inglês? Como eu me viro bem, né? Ou não? Eu chego... Tu consegue se comunicar, tu consegue conversar com as pessoas, tu entende e tu fala e as pessoas te entendem. Hoje, mesmo que você tenha um sotaque, um o sotaque não é o sotaque americano. Nem um pouco, gente. Mas dá pra compreender, dá pra comunicar. Parece que você é um inglês da Inglaterra. Porque não, é diferente. Amor, não. Porque é o britânico. Inglês, mas mesmo assim, o inglês britânico, ele ainda tem o sotaque, não. A diferença é que gente, tu fala... é o inglês com sotaque brasileiro. A diferença é que tu fala tudo ali... bem certinho. Tu fala... Eu não falo muito com gírias. Ela fala sem gírias, tu fala com... Como é que eu diria isso? Tem dois tipos de jeitos de falar, de maneiras de falar. Tem a forma... Culto? Não seria culto. Coloquial não é, porque coloquial é dois sentidos. Tem... Não, ambíguo é dois sentidos. Não é nada disso. É coloquial, não é? Não, me fugiu agora. Mas enfim, o fato é que em 2008, quando eu comecei a aprender... 2007, quando eu comecei a aprender... 2006. Mas em 2007 foi quando eu comecei mesmo a conhecer o inglês. O americano que estava me ensinando disse o seguinte: você quer aprender o inglês como se fala nos Estados Unidos, ou você quer aprender o inglês como se fala no Brasil? Eu disse como se fala nos Estados Unidos, porque quando eu for para os Estados Unidos, eu tenho que saber falar com o americano, não com o brasileiro. Já sabia que ia vir para os Estados Unidos. Eu já sabia. Tanto é que nós já tínhamos conversado sobre isso muitos anos antes de... A gente pode fazer um vídeo sobre isso, porque teve gente que pediu alguma coisa parecida. Mas dessa forma, então, eu lia um livro em inglês. Ajuda muito, gente. Ler inglês, mesmo que você não esteja entendendo, ajuda muito. E ele ia... Cada palavra que eu falava errado, ele pronunciava, e eu pronunciava de novo até acertar. E assim consecutivamente. Só que tem uma coisa, você tem que ter o dom, gente, pra falar inglês. Não é uma coisa que você só aprende. Você tem que ter o dom pra falar inglês. Na verdade, eu acho que você tem que ter o dom pra tudo na vida, né? Mas eu acho que pra falar inglês você tem que ter o dom. Porque, por exemplo, uns 6 meses antes da gente vir, né? Até mais. Teve um elder, que é o Land. Ele ia na nossa casa todo sábado me ensinar inglês. E ele falava tipo assim, ó. Thank you. Gente, não dava, cara. Eu não conseguia fazer isso. Ou, se eu falar South. Mano, até hoje eu não consigo, sabe? É South. I need to go South. A pessoa tem que entender, porque eu não tenho sotaque. Mas eu fico fazendo gestos, então a pessoa, it's okay, tá? Então elas entendem, porque eu faço muito gesto. E o americano, ele gosta quando você tenta falar a língua dele. E se você tenta falar a língua dele, mesmo que você fale errado, eles vão te apoiar. E te veneram, pelo menos aqui no Utah, porque eu vejo muitos vídeos das pessoas falando que passaram vergonha, que foram humilhados, que foram discriminados porque não falavam e que pessoas riam. Gente, eu nunca passei por isso aqui em Utah, sério. Eu sei que é comum brasileiro rir de brasileiro que não fala direito. Não, mas eu vi vídeos de pessoas falando aqui dos Estados Unidos que americanos dão risada. Não, gente, eu nunca passei por isso aqui, graças a... Uma vez eu falei assim no mercado, acho que foi no Smith. Eu disse assim, a pessoa começou a falar comigo, eu falei o básico, e a pessoa começou a falar comigo, eu disse, I'm sorry, I don't speak English. Eu fiz desse jeito. Aí... ele falou pra mim ter calma, porque ele preferia que eu falasse inglês errado do que ouvir que eu não falava inglês. E eu disse isso pra um amigo nosso que tinha acabado de chegar de missão. Meu cenário! Ah, que nojo! Amor, tira ele daqui! Vamos. E eu disse... Uma pausa nesse vídeo, por favor. E aí eu disse isso pra um amigo nosso que tinha acabado de chegar da missão. Ele tinha feito missão no Rio Grande do Sul, que é o Prior.
E ele disse assim, Cá, você não pode falar, eu não consigo, me desculpa, eu não consigo falar inglês, ou eu não sei falar inglês, porque daí sim as pessoas vão tipo fazer assim, então se você não quer falar inglês, você já tá, né, a gente vai tentar falar com você, você já tá bloqueando, não, eu não consigo, porque isso é um bloqueio, se você falar, sorry, I don't speak English, você já bloqueou a pessoa, então tipo, ela poderia tentar falar várias palavras com você, e você bloqueou ela, então, pede desculpa sim, fala, olha, eu estou aprendendo a falar inglês, você pode ter um pouco de paciência, falar um pouco devagar comigo, porque eu estou aprendendo. E aí você vai falando, ó, ele vai tentando colocar várias palavras, porque tem várias palavras para formar uma frase. Então ele vai tentando colocar até que você consiga entender. E assim você aprende. Então aqui em Utah, pelo menos, os americanos preferem que você tente falar inglês, mesmo que seja errado, do que você bloquear eles falando... Sorry, I don't speak English. Então eu não falo mais isso, gente. Eu, graças, tirei essa coisa de mim. E a última pergunta, número 10. Todo mundo falava que era muito fácil para as crianças aprenderem, que as crianças têm uma mente muito aberta, tal. E tem uma coisa que se chama aprender por meio de repetição, né? Que é como que as crianças aprendem. Bom, me falaram que meus filhos iam aprender inglês com 3 meses. Depois me falaram que eles iam aprender com 6 meses. Depois que com 8 meses estaria perfeito. A verdade é o seguinte. A escola que meus filhos estudaram, logo que eles chegaram aqui, foi uma escola immersion, que é uma escola de imersão. E lá são 2 línguas. Então, de manhã, tudo era falado em inglês. E de tarde, tudo que eles aprenderam em inglês era falado em espanhol. Porque a escola em português era longe, que era a minha intenção colocar eles numa escola em português, para que eles pudessem entender realmente, perfeitamente, o que teria acontecido de manhã na escola. Mas era longe, na verdade não era longe, na minha cabeça era longe, né? Que 17 minutos não é longe. Enfim, coloquei eles nessa escola que era do lado da nossa casa. E lá, eles foram super bem recebidos, foram super bem atendidos. Tinha muitas pessoas que falavam espanhol e ajudavam eles em tudo. Eles tinham aulas em particular para eles aprenderem. Com 2 meses, 3 meses de Estados Unidos, o Aleph lia livros, porque o Aleph ama ler, né? Então ele lia muitos livros em inglês e eu perguntava para ele... O que tá falando esse livro? E ele não sabia. Então ele sabia pronunciar quase todas as palavras. Ele sabia ler inglês, mas ele não entendia o que estava escrito. Eu ficava desesperada com aquilo. E acho que com uns 4 meses mais ou menos, eu comecei a ver que ele começou a se comunicar com pessoas fora. Então, por exemplo, a gente ia no mercado, eu conseguia falar até um certo ponto. Aí a pessoa falava comigo, eu começava a não entender de jeito nenhum. E ele virava pra mim e falava, mãe, essa pessoa tá falando isso pra você. A pessoa tá falando aquilo. Então foi assim. Teve uma época que o Ian, eu achei que ele deslanchou e avançou muito mais do que o Api. Porque o Ian, ele entrou no Kindergarten aqui nos Estados Unidos, onde as crianças aprendem todas juntas a escrever, a ler, enfim, tudo. E o Api, ele já entrou direto no 3º ano. Tanto que assim, normalmente quando você chega nos Estados Unidos, que isso é assunto para um outro vídeo, você volta 6 meses da escola. E na verdade o Aleph avançou 6 meses na escola. Então, para o Aleph era muito mais difícil aprender inglês, porque toda a sala já estava em progresso, do que o Ian, que toda a sala estava junto com ele, realmente aprendendo a mesma coisa que ele, né? Aprendendo a falar inglês e a escrever em inglês. Então, tá, hoje o Aleph fala, ele fala mega bem, né? A gente tem 1 ano e 2 meses de Estados Unidos e ele fala muito bem. Então, assim... Pra se comunicar, nem o Aleph nem o Ian teve problema, gente, porque criança é criança. Mesmo que você não consiga falar, você consegue brincar, né? Então, vai pra escola, vai brincar, vê os amiguinhos na rua, vai brincar, você tá brincando. Ia no parque, eles brincavam, então eles nunca tiveram problemas para brincar. E na escola, como foi uma escola de imersão, eles não tiveram problema porque era uma escola de imersão. Hoje eles não estudam numa escola pública do governo mesmo, aquelas escolas elementary, eles estudam numa escola um pouco melhor, e é imersão também, é espanhol, porque eles optaram continuar aprendendo espanhol, já que eles já sabiam português. E eles estão muito bem, tanto que o Aleph já tem até sotaque, né? Então eu acho que para as crianças não foi um problema falar inglês, e hoje eles falam muito bem. E é isso. O Ian tá ainda
aprendendo muita coisa. Tem coisa que ele pergunta pro App, como é que fala isso? Então, App, eu não entendi isso. Mas eles assistem tranquilamente filmes e desenhos em inglês, e hoje eles preferem muito mais inglês do que português. Então eu tenho que estar ali falando, olha, vamos assistir YouTube em português, ou olha, vamos ler um livro em português, ou, né, enfim, em português, porque em inglês já tá bom. E é isso, eles também falam em espanhol, gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi nosso vídeo, ou meu vídeo de perguntas para vocês, quer dizer, de respondendo perguntas para vocês. E obrigada a participação do Sasso. E se vocês gostaram, deixa um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se já é inscrito, compartilhe com os amigos. E ó, enorme beijo da Kai. Tchau, tchau.